Boa noite, pessoal. Então, hoje é a nossa última aula, aqui de encerramento da disciplina de Gestão Ambiental. E também é meu último dia com vocês também, né? Nesse período que eu substituí o outro professor. Eu convidei o professor Baker Ribeiro, ele vai fazer uma aula palestra para vocês, com o objetivo de aproximar vocês da realidade profissional, né? Essa turma, eles estão se formando. Então, a partir de agora, essas semanas aí, eles estão terminando, entregando os TCCs, passando pelo crivo das bancas. Então, é uma turma de último ano, são formandos aí. Então, a gente agradece a sua presença e fica à vontade. Nós temos um tempo, a aula vai até... A gente tem aí 1 hora, você pode ficar confortável aí, enfim, como você achar melhor, distribuir o tempo, seus assuntos. Então, obrigado e com você, então. Obrigado, Manuel. Boa noite à turma aí, Moreno, né? Como o professor falou, minha formação é comunicação, mas eu há 20 anos trabalho com comunicação para empreendimentos e licenciamento ambiental. Eu dei aula durante 10, 12 anos, né, para curso de graduação, né, não só em comunicação, em outras áreas também, gestão ambiental, marketing, enfim, áreas afins aí relacionadas à comunicação meio ambiente. O meu doutorado, eu fiz um mestrado e um doutorado também, o meu doutorado era justamente a pesquisa estava relacionada aos processos de comunicação, né, a comunicação social nos processos de licenciamento ambiental, como isso aconteceu em São Paulo. Foi uma pesquisa realizada, né, fiz o doutorado pela USP, e essa pesquisa trouxe um mapa, né, de como a comunicação social, a importância da comunicação social e como ela aconteceu aí nos primeiros processos de licenciamento ambiental. Vocês sabem que qualquer empreendimento, né, de infraestrutura, para ser implantada no estado de São Paulo, na verdade no Brasil, né, ele passa necessariamente por um processo de licenciamento ambiental, um desenvolvimento de um estudo, que é o estudo de impacto ambiental, que gera aí um RIMA, que é um relatório de impacto ao meio ambiente, e esse estudo, ele faz esse levantamento de fauna, flora, impactos sociais, enfim, é muito complexo, é um estudo, né, e para diferentes tipos de empreendimento. Então, você tem desde uma rodovia, uma linha férrea, um porto, um aterro sanitário, enfim, né, se vocês tiverem essa curiosidade de procurar isso no site da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ou o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, vocês vão ver que o processo de licenciamento ambiental, ele, na verdade, autoriza, aí, ele tem uma complexidade, e feito por equipes técnicas, né, provavelmente vocês irão aí participar de algum processo, quem for para essa área, né, se eu não me engano, o curso é a disciplina de gestão ambiental, não é, Manuel? Mas eles são alunos de... Ciências biológicas. Ciências biológicas. Eu aprendi muito com os biólogos, viu? Esses 20 anos aí tratando meio ambiente, aprendi muito sobre meio ambiente com a biologia. Na verdade, surge, né? Até a história traz as ciências biológicas aí como uma ciência que deu um start aí nas questões ambientais, socioambientais, enfim. Então, na verdade, esse processo todo, né, e a tese também defendido por mim, foi justamente a participação da comunicação e como que esse processo todo de licenciamento ambiental, né, e vocês passam por isso, né, a gente está na cidade de São Paulo, está no estado de São Paulo, uma linha de metrô, quem passa ali na água espraiada vê aquele monotrilho,
né, tantas outras obras que a gente não vê, mas que estão aí, e elas estão passando por licenciamento ambiental. Ou seja, a gente não constrói, né, não se constrói mais nada em São Paulo, né, independente do recurso financeiro, independente do valor, independente se tem investimento, independente se é viável economicamente, sem passar por uma aprovação aí do Estado, da sociedade civil organizada, dos órgãos competentes aí, reguladores, enfim, tem toda uma legislação e a gente atende isso. E aí a questão era como que a comunicação, né, ela interfere nesse processo, ela contribui para esse processo, né? Então eu até recentemente, conversando com o professor Manuel e converso, né, com muita gente, né, tenho uma assessoria, tem 20 anos, e vários especialistas passaram por lá e já saíram, não só de comunicação, né, e vocês imaginem, tem um projeto, que eu falo bastante desse projeto, tem tantos outros, né, mas há 5 anos atrás, a assessoria foi contratada para fazer um trabalho de comunicação para a implantação de um reator nuclear brasileiro, um reator multipropósito brasileiro. Esse reator nuclear não é um empreendimento como o Angra dos Reis, que vai gerar energia nuclear, que vai fazer fissão nuclear para a geração de energia elétrica. Na verdade, é um reator nuclear de baixa capacidade para a produção de radioisótopos, né, que geram os radiofármacos. Vocês sabem que para qualquer teste, né, para identificação de doenças como câncer e tantas outras doenças, vocês, através de radioterapias, de imagem, de ultrassons, enfim, de várias técnicas hoje existentes no Brasil, muitas delas dependem de substâncias nucleares que são geradas por uma fissão nuclear, e isso está no campo da medicina nuclear. Então, se vocês pesquisarem aí, né, sobre medicina nuclear e as tecnologias e as técnicas, né, enfim, se eu quiser fazer uma cintilografia para saber como está meu corpo, se eu quiser fazer qualquer exame, né, para detectar não só doenças, eu não falo só doenças, você precisa de vários componentes, para cada um deles você tem um componente, né, uma substância gerada por enriquecimento de urânio, que geram tantos outros elementos químicos, né, e são, na verdade, que você vai fazer um exame, você injeta lá na veia o molibdênio e tal, e aquilo vai detectar onde essas doenças, ou onde tem um tumor, onde tem, enfim, dependendo do que se quer identificar. Esse reator nuclear, vocês imaginem que, né, ele foi proposto para ser implantado, né, em Iperó, que é uma cidadezinha ali ao lado de Sorocaba, né, um município pequeno, e quando isso foi aprovado, e aí vocês têm uma escala, né, nível de Brasil, de questões de licença em função do licenciamento ambiental. Um projeto como esse, né, de geração de nuclear, ele passa pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é a CENEM, na verdade, que é o empreendedor, é o órgão responsável pela implantação desse reator. Ele necessariamente, como é um projeto nacional, de interesse nacional, e a CENEM é um órgão do Ministério de Ciências e Tecnologia, ele é licenciado pelo IBAMA. Então, o IBAMA é um órgão, né, do Ministério do Meio Ambiente que vai fazer, que vai acompanhar, que vai supervisionar, que vai mediar, que vai, enfim, determinar as regras aí para o estudo de impacto ambiental. Então, vocês imaginem o tamanho do estudo desse EIA-RIMA, desse estudo de impacto ambiental, para se aprovar. Ou seja, esse estudo tem que dizer o porquê, define a alternativa locacional, por que em Iperó, né, qual é o tamanho, em que terras, em que área, quais os impactos ao meio ambiente, a fauna, a flora. Então, ele tem que trazer, né, ele tem que ser viável ambientalmente, né? Então, alguns anos aí de estudo para ser produzido esse estudo de impacto ambiental, e aí você tem uma aprovação, né, como eu tinha dito. Se fosse no estado de São Paulo, seria a CETESB, que é um órgão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Como é nacional, é o IBAMA, isso é Brasil, tá, é a legislação brasileira.
Se fosse um projeto no município de São Paulo, né, eu falei do monotrilho ali na Água Espraiada, ali, né, por ser um empreendimento do metrô, que é órgão do Estado, né, ele, na verdade, foi licenciado pela Prefeitura, porque ele não é um empreendimento de impacto estadual, não passa por mais municípios, ele é na cidade de São Paulo, então teve ali quem fez o processo de licenciamento ambiental não foi o Estado, foi o próprio município. Mas voltando ao RMB, então se definiu, por alguns motivos, que a implantação desse reator nuclear seria em Iperó, né, ali ao lado de Sorocaba. E aí vocês imaginem, né, quando se define isso, a alternativa, né, que é um projeto que você vai colocar um reator nuclear, e ao redor desse reator, num raio de 1.000 metros, você não pode ter absolutamente nada ao entorno, você se depara ali com uma população estimada ali de moradias. Ele estava na zona rural, então você tem moradias rurais, você tem fazendas, você tem chácaras, né? Então se inicia um processo de indenização para algumas pessoas. Você tem uma área de utilidade pública, aquilo é decretado como uma área de utilidade pública, e você, necessariamente, você tem que comunicar essas pessoas. Então, a pessoa está ali, mora ali, tem terras ali que passaram de pai para filho, então tem proprietários ali com alguns, com propriedades que 60, 80, 100 anos, né, da família e tal, e você tem que comunicar essas famílias que elas, em função de um decreto de utilidade pública, ou seja, um decreto que interessa, né, à população de uma maneira geral, ao Estado, ao Brasil, aquelas pessoas vão ter que sair dali. Começa um processo de indenização, começa um processo de mediação, e aí, na verdade, antes disso, né, até justificando por que a comunicação é um processo que é inerente a isso, né, quando você está fazendo um estudo de impacto ambiental, você necessariamente, ao final desse processo, quando você finaliza isso, o empreendedor finaliza, ele vai para umas audiências públicas. Algum de vocês já teve a oportunidade de participar de alguma audiência pública, né, para aprovação de algum empreendimento sendo licenciado na cidade de vocês, no bairro, aqui em São Paulo? Já participaram de alguma audiência pública? Não, né? Esse talvez seja um exercício para vocês, né, da área, né, e quem for caminhar nessa área de gestão ambiental, ou usar aí a formação de vocês. Eu sei que vocês estão nos projetos aí, terminando o curso, é uma correria contra o tempo, mas futuramente, eu acho que vocês podem, né, no site da CETESB, inclusive, normalmente aparece ali os processos de licenciamento ambiental. E aí você vai para uma audiência pública e você é obrigado a apresentar isso para os órgãos, para o órgão licenciador, né? Aqui no estado de São Paulo, quem organiza essas audiências é a CETESB, né? Um empreendimento desse foi organizado pela CETESB, na verdade pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então vocês imaginem que tem um CONSEMA. A legislação ambiental em São Paulo talvez seja um dos grandes orgulhos aí do licenciamento ambiental, porque ela é uma compilação aí das legislações americanas, alemãs e tal. Lá nos anos 80, o governo Montoro, então foi se consolidando toda essa legislação, já vinha aí de uma base aí norte-americana de se fazer os estudos de impacto ambiental, de avaliação de impacto ao meio ambiente. E aí a legislação de São Paulo, naquele momento, se fortalece, começa a exigir isso, tanto que na pesquisa que eu fiz um recorte de 15 anos, na verdade, desde o primeiro projeto de licenciamento ambiental no estado de São Paulo até 2014. Na verdade, eu fui fazendo, né, de 2 ou 3 em 3 anos, eu fui pegando alguns projetos e avaliando como que a comunicação tinha avançado. Então, vocês veem que os empreendimentos, né, eles avançaram junto com o fortalecimento dessa legislação ambiental, e foi criado, então, um Conselho Estadual do Meio Ambiente. Esse conselho, ele é metade governo, metade sociedade civil. E é esse CONSEMA que organiza essas audiências públicas. Então,
em função do empreendimento, do tamanho do empreendimento, do impacto, né, o empreendedor é obrigado a comunicar, e aí participam várias lideranças, né? E aí normalmente, você tem alguns questionamentos, né, por parte de uma área ambiental, por parte de uma área técnica, pela sociedade civil organizada. Individualmente a pessoa pode participar, mas é um exercício de você avaliar, né, e aí é aberto a qualquer cidadão e qualquer pessoa que queira participar, né? E aí se mobiliza muito aquelas pessoas que estão muito relacionadas ao tema, né, as ONGs, ONGs, né, você vê a participação das ONGs ambientais muito forte, porque eles têm uma preocupação e acompanham, e é o dia a dia deles e tal, e aí você tem uma mobilização muito forte de quem é impactado diretamente. Vocês imaginem essas famílias, né, lá em Iperó, recebem um decreto de utilidade pública e precisam sair das suas terras, e tem um prazo para sair, né, e o Estado vai indenizar. Então, elas começam a pensar, mas por que eu tenho que sair daqui? Porque eu não vou sair, mas tem um decreto que me obriga a sair, mas quanto vão me pagar, quanto não vai, tal. E aí a comunicação tem um papel fundamental, né? Primeiro, de você passar a informação, né, do que está acontecendo, real, né? Então, na verdade, você precisa dar as primeiras informações, conversar com essas pessoas, é uma orientação, é um carinho, é um afago, é uma série de coisas, né? E não está só no fato de você informar, é um acolhimento, é uma relação, você começa a fazer uma mediação desse processo todo, né? E quando a gente fala em mediação na comunicação, nós estamos falando de mediar mesmo, né? De mídia, né? Até a palavra mídia é uma palavra americana, de média, de mediação, é alguém que vai ali fazer estabelecer um canal de comunicação com esses expropriados. Então, na verdade, vocês veem que tratar expropriado ou desapropriado no processo de licenciamento ambiental para a implantação de um empreendimento qualquer é uma ação, né, de comunicação. Na verdade, você tem um público específico que são expropriados, são moradores, ex-moradores, que vão ser indenizados, que precisam sair, e você tem que tratar essas pessoas de uma forma talvez diferenciada de outros públicos, né? E eu estou falando alguns públicos por quê? Porque a comunicação, num processo desse, não tem só quem está sendo impactado direto e indiretamente, né? Então, até no estudo de impacto ambiental, você determina isso, as áreas, quem são impactadas diretamente, né? Então, tem a ID, a II, impactadas indiretamente. Então, a gente acaba mapeando todos esses públicos. Mas você tem a população que está no entorno, então as pessoas começam a pensar, vocês imaginem Iperó, lá, uma cidadezinha com 50 mil habitantes, e você sai no jornal, CENEM vai implantar um reator nuclear em Iperó. O que vocês acham que acontece com as pessoas que moram naquela cidade? Começam a pensar em Chernobyl, começam a pensar em Angra, começam a pensar numa série de coisas, o medo começa, o boato, né? E aí tem quem não concorde com isso, né? Algum movimento, começa um questionamento, e aí questiona o prefeito, que não tem nada a ver, mas o prefeito leva isso para o governo do estado, que vai levar para a CENEM, e aí as pressões começam, então se estabelece aí um processo de comunicação com alguns públicos, né, não só os apropriados, aí você tem o próprio relacionamento com o poder público local, que é prefeitos, vereadores, as organizações da sociedade civil, que são ONGs, que são uma série de públicos que são estratégicos, são públicos, são partes interessadas, como a gente chama, os stakeholders, né? E você, passo a passo, você vai fazendo a mediação desse evento. Então, ele não evolui do dia para o outro. Então, você tem todo um processo de apropriação, e nesse processo de apropriação, os questionamentos vão surgindo, as reuniões vão surgindo, né? Os jornalistas precisam ser informados, e aí não é um empreendimento que interessa, né, só o prefeito local, o governo do estado. Então, você tem questionamentos nos 3 níveis, federais, estaduais, municipais, e esse processo de comunicação, então, ele é contínuo, ele é orgânico, que ele vai mudando, vai se estabelecendo, né, uma comunicação, você tem que dar resposta. Hoje a gente tem, né, esse ambiente virtual, então a comunicação toma um outro volume, tem uma fase de interação, tem uma dinâmica, tem uma grande e tal. Mas o mais importante disso tudo, né,
é que esse processo todo de comunicação, a comunicação não é só para informar, né? Então, tem um erro, assim, um entendimento por quem não é da comunicação, que fala, o cara vai fazer comunicação, ele vai ali ficar passando notícia, passando informação, notícia e tal. E eu posso dizer para vocês que, na verdade, a comunicação muitas vezes é feita só para o feedback, só para você ouvir. Então, é mais importante o que você ouve, o que vem, né, de retorno para você, de quando você joga algum input, assim, o que você ouve, é mais importante, às vezes, para o empreendedor saber o que determinada população está sabendo, quais são as lideranças que estão, né, favoráveis ou contrárias, por que são favoráveis ou contrárias, quais são os discursos. Então, tem uma série de questões aí relacionadas ao processo da comunicação. Então, para cada etapa, para cada fase, a gente vai fazendo, é uma medida, né, é pontual, são ações pontuais, e aí o objetivo, né, no final da história, com esse empreendimento e tal, enfim, esse empreendimento, para vocês terem uma ideia, foram todos apropriados, imóveis valorizados, receberam além das expectativas, deu tudo certo, nem sempre é assim, as famílias estão lá. Agora, como a gente fala de licenciamento ambiental, nós estamos falando de 3 fases, né? Então, o licenciamento ambiental, na verdade, é a obtenção de 3 licenças, né? Primeiro, uma licença prévia. Então, você comunica ao órgão que você vai implantar um reator nuclear, né? No caso, CENEM, IBAMA, né? O IBAMA fala, beleza, te dou uma licença prévia, você me apresenta, então, todos os estudos e todos os documentos e tudo que eu preciso. Finalizado isso, né, passa pelas audiências públicas, né, e aí, se você for bem, eu te dou a segunda licença, que é uma licença de instalação, que é obra, né, que aí o empreendimento vai ser construído, então você tem processo de licitação, você empreiteiro, então imagine construir um reator nuclear, né, gente, é uma obra que não é muito, além da complexidade de ser uma obra de infraestrutura, de engenharia, ela tem uma complexidade por ser, né, por ter um reator nuclear, de pesquisa da área técnica, envolve vários cientistas, é um negócio complexo, né, e que demora algum tempo, né, então nós temos aí uma previsão de 5 a 6 anos de obra e tal, e muda o cenário da cidade, muda, né, não é só um reator nuclear, é uma área de pesquisa, né, muitas indústrias nacionais e internacionais, farmacêuticas, têm interesse, né, nesses radioisótopos, então, muda a cidade, muda a característica de uma cidade, que hoje é uma cidade pequena, que vive do comércio e tal, e amanhã ela pode ser um dos grandes centros de pesquisa e de produção de radioisótopos no mundo, e tem muito poucas, né, Alemanha, Rússia, Argentina, aqui do lado tem uma, enfim, os grandes players aí, produtores e as indústrias estão, então, provavelmente muda muito a realidade. Então, nós estamos aí, como a pandemia atrasou um pouco o processo, então, né, esse ano se tratou aí de licitações, aí tem os planos básicos, os tais dos PBAs, eu não sei se vocês aí no curso de vocês, né, provavelmente ouviram falar dos planos básicos ambientais, então, né, tudo que está no estudo de impacto ambiental, você tem que mostrar qual é o plano, o próprio EIA, são vários programas, vários planos, né, e aí a comunicação, como a minha tese foi estudar o avanço da comunicação, a gente estava falando aqui de como o mundo avança, né, como a sociedade avança, e a comunicação avança também em função da própria participação social, do fortalecimento da legislação, da sociedade civil, então, muita gente cobrando, hoje a gente não constrói, né, hoje a gente não faz uma avenida água espraiada como o Maluf fez, né, nosso governador aí há uns 30 anos atrás, que vai passando, não tem licenciamento ambiental, vai tirando e tal, então, a sociedade é mais complexa, está mais preparada, está mais participativa, quer discutir mais, você não pode errar, então as empresas têm um tal do compliance, a governança corporativa, vocês imaginem que tem empresas que hoje desenvolvem ações de responsabilidade social e de sustentabilidade, e muitas delas, tirando o fato do greenwashing aí, que fazem umas coisas para
só para dar uma maquiada verde, o que está em jogo, na verdade, é a ação dessas empresas nas bolsas de valores, né? O quanto que os investidores investem em empresas que, por uma questão de compliance ou de governança, mantêm aí as suas ações, a boa convivência com a sociedade, com a população vizinha nas fábricas, né, que respeita o meio ambiente, que respeita as pessoas e tal. Então, eu não estou falando de bom mocismo, eu estou falando de grana, e se as empresas hoje não fazem isso, né, não tem investimento, né, e automaticamente cai em bolsa de valores e tal, e tem algumas assessorias aí do mercado, né, econômico e tal, que hoje está muito em alta aí a questão do investimento social empresarial, da Bolsa de Valores, no ISE, tem índices de sustentabilidade empresarial né, tem assessorias que trabalham com grandes, crescendo, com investimento em ações pelo mundo, trabalhando com essas questões. Agora, o nosso objetivo, desde sempre, né, e quando eu vejo lá a comunicação, no primeiro projeto licenciado no estado de São Paulo, foi a Revap, que era a refinaria da Petrobras lá no Vale do Paraíba, né, o que era comunicação naquela época, o quanto a sociedade participava, e até 2011, na verdade, que foi o meu estudo, né, de 81 a 2011, pegando aí um recorte de alguns projetos, a gente percebe que a comunicação, né, e essa mediação toda, ela é super importante, e o que a gente percebeu assim, qual é o papel, na verdade, do comunicador, né, e quando eu estou trabalhando, ou quando estou com uns amigos, ou entrando profissionais novos, publicitário, RP, de rádio e TV, eu falo para eles, bom, por que você quer trabalhar numa assessoria, num projeto que às vezes impacta o meio ambiente, impacta a vida das pessoas, né? E aí, dependendo na verdade, a pessoa vem com um pensamento, né? A gente, quando pensava em meio ambiente lá no passado, né? A gente, na nossa faculdade, eu lá com 20 anos, ficava pensando assim que eu queria salvar o golfinho, eu queria cuidar da baleia, o lobo-guará, eu queria eu queria trabalhar no Greenpeace, então tinha aquela coisa, né? A nossa expectativa era cuidar muito do planeta, né? E é o que eu falo hoje para aí. Quando eles vêm com você falou, olha, a gente tem uma missão aqui, né? Os biólogos estão aí trabalhando para as questões ambientais, cuidando das questões técnicas, né? Há muito tempo, né? O médico está salvando vidas, o advogado está garantindo direitos e tal. O que a comunicação, o que nós da comunicação precisamos fazer para que né, para a construção desse mundo melhor, porque aí você tem que dar uma ampliada, e aí a gente chega numa conclusão, e com o grupo, e às vezes discutindo, que nós estamos aí para tornar esse empreendimento o melhor possível, né, mesmo que isso traga, às vezes, para o empreendedor e tal, algumas questões que ele possa não gostar muito, que não podem ser muito agradáveis. Então, se a gente vai discutir passo a passo a implantação do empreendimento, né, e que seja bom no caso do reator, imaginem vocês, né, um empreendimento desse, ele coloca o Brasil, não é só Iperó, imaginem, a cidade de Iperó é pequenininha, Sorocaba, o estado de São Paulo é pequeno, perto da dimensão de um empreendimento desse. Ele torna o Brasil um dos grandes produtores de radioisótopos do mundo pela capacidade desse reator. Então, de uma hora para outra, a gente já consegue atender toda a população hoje no SUS, né, fornecer radioisótopos para toda a área privada, né, os hospitais e clínicas, enfim. Todo cidadão brasileiro passa a ter acesso a alguns radiofármacos que hoje eu posso não ter pelo valor, né, vocês podem não ter acesso, podemos precisar e tal, enfim, né. Então, coloca isso, é bom para o Brasil, é bom, é muito bom. E aí a nossa comunicação, né, e a gente faz uma comunicação também para as áreas políticas, reafirmando o que é o RMB, e olha, veja, eu estou falando só do empreendimento, né, que eu escolhi esse para contar essa história para vocês, né. Na verdade, tem tantos outros, a gente, né, já trabalhou e trabalha para todos, parque eólico, implantação de corredores
de ônibus, obras do metrô e algumas estradas, enfim, a gente já teve a oportunidade de trabalhar, passar por vários empreendimentos de infraestrutura dentro do licenciamento ambiental e fazendo comunicação. Então, é um empreendimento, né, primeiro de tudo, eu acho que é você acreditar. Então, quando a gente chegou lá e falou, putz, é esse empreendimento que nós temos que trabalhar, é isso que nós temos que defender, essa comunicação, né, então você fica ali estudando, né, e os caras falam, bom, olha, pensem aí, porque é um projeto que eu preciso comunicar isso, eu preciso, né, então tem uma demanda muito grande de informação, eu preciso passar essas informações, né, eu tenho que passar isso, discutir isso muito na cidade, então os moradores estão muito preocupados, né, os proprietários das terras, então, nem se fala, e aí você tem o governo do estado, e aí você tem ONGs, e você tem todo mundo querendo saber, né, o que é esse RMB, né. Então, o primeiro passo é você, na verdade, acreditar que o empreendimento é legal. Posso dizer para vocês que tiveram alguns projetos que a gente analisou, pensou, e não era uma coisa legal e tal. E mesmo o RMB, a gente vai dando esses inputs, quando eu falo desse retorno que a comunicação traz, porque às vezes a gente tem um alerta, falou, ó, aí no projeto tem uma coisa que pode não ser legal, né? Olha, tem que captar, segundo um técnico, olha, a gente ouviu numa discussão, e ouvimos mesmo, né, na Faculdade de Medicina de Sorocaba, a gente fez um grande evento lá, um workshop e tal, e aí surgiram várias, né, levamos alguns especialistas para discutir a questão da hematologia, falando de medicina nuclear, e aí o RMB nesse contexto todo, e aí apareceu um técnico, né, falando do estudo de impacto ambiental, e falou, olha, como que vocês vão, qual é o volume de água que vocês vão retirar do rio Sorocaba para resfriar, né, o reator nuclear? E aí era um volume, e isso gerou uma discussão lá com o diretor técnico, num congresso, né, e não tinha pandemia, então isso foi ano passado, deve estar fazendo um ano mais ou menos, foi em agosto do ano passado, mais de um ano, e aí gerou uma discussão grande, e na verdade, quando isso acontece, né, geram novos estudos, então o que o cara colocou, na verdade, era um engenheiro, já tinha visto alguns projetos, já tinha trabalhado, aposentado, morava em Sorocaba e tal, e essas pessoas, né, estão acompanhando e se interessam. Então, ele fez um questionamento e, realmente, em determinadas épocas do ano, pode ser que o rio Sorocaba não tenha uma vazão em função da captação da água para abastecer a cidade, os moradores e as indústrias e tal, e pode ser que em determinadas épocas do ano não tenha água para abastecer, né, volume de água para abastecer, para ser utilizado pelo reator nuclear, para resfriar o reator nuclear. Imagine vocês resfriar um reator que tem uma fissão lá, é água, né, e não pode ser, e não tem outra forma de, né, a água já passa por um processo, tem que ser uma água super limpa, uma água melhor que a água que a gente bebe, né, água mineral, a melhor água mineral acho que perde para, né, então vocês veem que tem um processo aí de comunicação que ele precisa melhorar o processo. Então, ele tem que ser bom para o Brasil, ele tem que ser bom para os moradores de Sorocaba, ele vai gerar empregos, ele vai gerar um desenvolvimento econômico, precisa cuidar das questões ambientais, sociais, então gera uma expectativa, né, porque não é o que o empreendimento é agora, o impacto que ele vai gerar, né, só durante a fase de obra de construção. É o que ele vai trazer. Então, todo esse processo de comunicação, e quando a gente fala de sustentabilidade, ele precisa ser sustentável, né? E a gente hoje, e vocês já devem ter escutado tanto falar nisso no curso de vocês, né, que quando me falam assim, pô, Beik, então, né, define aí sustentabilidade, eu não consigo dar um passo, para falar a verdade. Eu sei alguns conceitos, né, eu sei a história, eu sei, né, o termo sustentabilidade, como ele nasceu e as discussões no mundo, nas comissões de meio ambiente da ONU e tal, e tudo isso vocês já viram também, então eu imagino que, né, quando a gente fala garantir para as futuras gerações, pelo menos a mesma qualidade de vida que se tem hoje, né, que foi o conceito criado lá pela comissão de Brundtland, né, que era a primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland, e fala isso em 1987, e hoje eu vejo isso aí estampado em alguns sites, algumas empresas, eu vejo as pessoas responderem isso,
falando, sustentabilidade é garantir, pelo menos, a qualidade que a gente tem hoje para as futuras gerações. Então, se fala de futuras gerações. E aí, há muitos anos atrás, né, digo para vocês que eu fiquei pensando assim, bom, esse é um conceito que até hoje, né, ele está aí, né, e foi dito lá em 1987, então, de lá para cá, 87, 97, 2007, 2017, 33 anos se passaram, né, e se sustentabilidade lá em 87 era garantir para as futuras gerações, ou seja, as futuras gerações são vocês, né, as pessoas, vocês e quem tem 30, em média, 30 anos. Na opinião de vocês, o mundo está melhor ou está pior? O meio ambiente melhorou ou piorou? Alguém consegue dizer, né? O que vocês acham? O meio ambiente está melhor hoje? Cidade de São Paulo, de 30 anos para cá, ela melhorou ou piorou em qualidade de vida, né? E pensem que, não estou falando no meio físico, né? Que vocês entendem bem, não estou falando só de árvores, de água, né? Da vida, eu estou falando de segurança, quando você fala de sustentabilidade, você fala de tudo, de qualidade de vida, de estar num lugar seguro, de estar num ambiente melhor, né? Então, é uma grande discussão. Então, eu acho que cada um de vocês, e no exercício, estão aí no TCC, e eu estava com meus alunos e falando, e tinha um pedaço lá do trabalho, que eles tinham falado das questões de sustentabilidade e tal, e os conceitos e tal, e tinham que definir. Eu falei, olha, pensem bem, né, o que é desenvolvimento sustentável, o que é sustentabilidade, o que são esses conceitos, porque não é difícil, não é fácil você definir isso, né? Então, a comunicação, para nós, ela está em função disso, de trazer um projeto, de trabalhar para que um empreendimento desse, né, e seja bom para a comunidade local, seja bom para a sociedade, seja bom para o Estado, seja bom para o empreendedor, o capital, o cara que está investindo, seja bom para as pessoas e seja bom para todo mundo, e que ele seja sustentável ao longo do tempo, né, que ele garanta, né, ao longo do tempo, um retorno, né, garanta essa preservação ambiental, garanta uma melhoria da qualidade de vida, né? Quando a gente fala de sustentabilidade também, a gente lembra lá do John Elkington, que fala que sustentabilidade tem que ser econômico, social e ambiental, né, que é um tripé. E aí ou seja, sustentabilidade também é você garantir desenvolvimento econômico, e passa por todos essas teorias, esses conceitos. Então, você garantir que o empreendimento seja bom, né, e que você torne ao longo do tempo num projeto de licenciamento ambiental, você vai aparando essas arestas, não está bom aqui, que nem o cara fala, mas a água não dá, então vamos rever, vamos por outra tecnologia, e isso é feito. Então, quando o cara aceita isso e entende que, eu não posso ter um empreendimento que é bom para o Brasil, é bom para a saúde pública, é bom para, né, para as indústrias que vão ganhar dinheiro e tal, e ruim para quem está ali do lado, ruim para o morador, ruim para... Né? E a gente está conseguindo avançar muito nesse processo. Então, hoje, a cidade entende, o prefeito, os caras entendem, o governo do Estado entende, que foi quem fez, na verdade, o processo de desapropriação foi feito pelo governo do Estado, né? Então, saíram felizes, enfim, é garantir que isso, e aí na implantação e ao longo do tempo, esse empreendimento gere benefícios, gere uma melhoria de qualidade de vida, né, social, ambiental, econômico, né, e que a gente, né, tenha aí, né, ao longo desse processo, né, esse objetivo. Então, quando eu penso muito assim, as pessoas que hoje trabalham comigo pensam, quem já trabalhou pensava, e vai aprendendo, e a gente está sempre aprendendo. Então, o que eu tinha, na verdade, para dizer para vocês é isso, processo de comunicação, né, lido com várias especialidades, né, então, imaginem vocês que nesses estudos e nesse processo de licenciamento ambiental, quando a gente tem que ler, quando eu tenho que ler, até porque eu tenho que me apropriar de algum termo técnico ali, então, são muitos biólogos, são muitos engenheiros, são muitos químicos, são muitos agrônomos, são muitos
vários especialistas, né? Cada um na sua área e tal, e a gente tentando traduzir aquilo para fazer uma comunicação, para trazer esses empreendimentos para um lugar aí da sustentabilidade, que garanta que a gente, que se desenvolva, né? Na verdade, eu estou falando da cidade de São Paulo, estou falando, quando eu falo local, regional, nacional, né? Porque eu acho que o licenciamento ambiental, ele garante isso, né? Se eu fosse entrar aqui numa outra seara, né, nós estamos às vésperas aí, vocês veem o que acontece, né, no debate das questões ambientais hoje no Brasil, né, e todo o movimento ambientalista e todos os especialistas estão, assim, de olhos voltados, né, vocês veem o discurso do ministro por diversas vezes, né, ele foi secretário aqui de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, enfim, às vezes preocupa, né, porque, na verdade, a gente tem, né, uma cobrança muito forte, né, a gente não está só discutindo internamente, você tem esse universo, esse mercado todo, você tem uma preocupação com o bem-estar, então, você garantir, né, sustentabilidade nesses empreendimentos, né, desenvolvimento sustentável, só leva o Brasil para uma categoria que hoje só os países super desenvolvidos estão, né? Aí eu falo dos países nórdicos, Alemanha e tal, e muitos outros, né? Então, é isso que, na verdade, eu espero que tenha conseguido passar para vocês o que me propus. Eu acho que fico aberto aqui a um debate. Eu acho que, se vocês me perguntarem e tiverem algumas curiosidades, a gente vai poder estender um pouco mais. Mas eu queria dizer para vocês que é isso. A gente está... hoje, a questão ambiental é o que eu falei. A gente tinha muito essa... né, lá atrás, a gente tinha muito essa preocupação de salvar o planeta, de falar assim, bom, mas o que eu posso fazer para contribuir, né? Então, todo especialista, todo profissional, se quiser transitar por esse meio, né, se quiser ir para uma área ambiental, se tiver alguma vontade de... tem espaço para muita gente, até porque talvez seja o grande crescimento aí de pesquisa, de estudos, e de uma preocupação mundial, nacional, seja a questão dos empreendimentos cada vez mais sustentáveis. Hoje é dificilmente, né, apesar, né, de ter um processo, né, para uma revisão da legislação ambiental. Isso não entra em discussão na Câmara. Na verdade, é um deputado aqui do Estado de São Paulo que é o relator, é o Kim Kataguiri e tal, acho que vocês conhecem, né, mais do que eu, enfim. Ele surgiu aí nos últimos períodos, aí, das últimas eleições, é deputado e está lá, enfim, também não sei qual é o conhecimento dele, mas existe uma preocupação muito grande. Agora, o que eu posso dizer é que tem uma sociedade civil muito forte, né? Conselho Estadual de Meio Ambiente, para vocês terem uma ideia, são 36 representantes, e no estado de São Paulo é difícil você não cumprir uma legislação ambiental e não garantir, por ser talvez o estado mais impactado, né, tenha sido mais impactado, mais envolvido, trouxe isso. Então, a legislação, né, você vê que na cidade de São Paulo, aqui na grande metrópole, acho que poucos empreendimentos têm espaço hoje para se implantar, né? E é o que eu falo, amanhã eu faço parte de um grupo de pesquisa, amanhã a gente tem uma reunião 1h30 e tem alguns alunos meus, ex-alunos, e estão lá, e novos alunos que são de iniciação científica e tal, e eu estava até falando para eles na última reunião de sexta-feira, né? Às vezes a gente não precisa estar preocupado com o aquecimento global, entendeu? Se o planeta está... Olha, se você conseguir cuidar do seu bairro, da sua cidade, participar ativamente do que acontece ali, nas questões ambientais, né? 15 dias atrás eu estava em Santos, né, no licenciamento ambiental, para assistir uma audiência pública, e lá foi presencial para quem quis ir, mas ela está online, para a implantação de uma URI, uma unidade de recuperação de energia. Na verdade, tem um aterro sanitário lá, tem um aterro de lixo. A Baixada Santista produz toneladas e mais toneladas de lixo por dia,
parte vai para esse aterro, que é ali numa cota ali na serra, e parte vem aqui para o ABC, e assim, gente, se a gente continua nesse consumo, nessa coisa desenfreada, nesse lixo, a Baixada Santista não tem mais onde colocar lixo. E aí propuseram um projeto lá que é para queimar esse lixo. Então, essa URI e esses projetos URI, né, que a gente chama de URI aqui, enfim, é queimar lixo para gerar energia. Só que ele tem, né, na queima produz alguns poluentes ambientais, tem um resíduo que é uma cinza, que aqui não tem onde colocar, e aí é uma paulada só. Mas o interessante de ver tem muita gente de Santos, ali da Baixada Santista, então a audiência estava cheia, alunos participando e tal, então você vê que tem, assim, às vezes é importante que a gente participe de salvar o planeta do nosso bairro, entendeu? Salvar o bairro das questões. Às vezes a gente pensa e tem aquela coisa de falar, oh, mas o aquecimento global, mais isso e tal, as relações de consumo, e quando você fala de meio ambiente, é muita coisa, até a forma como a gente vai consumir, o consumo sustentável, é isso e tal, né? Eu estou falando aqui de um reator nuclear, mas estava numa audiência de uma empresa que tem uma preocupação com lixo e é uma preocupação real, né? Para onde você, né, aqui no meu prédio, né, se eu contar para vocês o lixo que é gerado sábado e domingo, porque eu vejo, aí todo mundo vê, então você chega numa segunda-feira que você vai pôr seu lixinho lá e os moradores já colocaram no sábado e colocaram no lixo, você vê aquela montanha de lixo num prédio, né? Tem uns containers assim você fala, puta merda, e agora? Né? Tanto de embalagem, então a gente, né, se vai derreter a capota solar, se o pinguim lá olha, eu não sei, né? Aí é muito específico, mas o que acontece, né, numa cidade de São Paulo, no que a gente pode fazer aqui próximo da gente e se mobilizar para isso, talvez seja um caminho, né? Então a comunicação, na verdade, e a gente está falando de uma comunicação socioambiental, que é até o que norteia aí a nossa atuação, por meio de processos de comunicação, tornar os empreendimentos os melhores possíveis, né? Então, essa se tornou, assim, a nossa missão. Nós vamos discutir coisas que o empreendedor, às vezes, não vai gostar de ouvir, mas nós temos que falar. Se tiver bom, a gente fica, se tiver ruim, a gente puxa o nosso carro, né? E eu acho que isso tem que nortear, né? Quando a gente pensa nas questões de qualidade de vida, de planeta, de quanto a nossa cidade precisa melhorar, né? Se a gente está falando aqui, pô, o meio ambiente melhorou ou piorou em 30 anos, né? É unânime, eu não estou falando nem só de vocês. Quando a gente faz essa pergunta aí, fala desse conceito clássico de sustentabilidade, as pessoas, quando você fala, pô, mas isso é de 87, pô, nós já estamos em 2020, eu vejo as empresas aí, eu falei, mas você coloca isso lá na sua empresa? Pô, Vanguarda, grandes empresas, né, que estão aí, vocês conhecem, não vou nem citar nome, mas você vai ver lá, entra no site, fala de sustentabilidade, vem lá, garantir para as futuras gerações, né? Aí eu fico pensando, pô, o Brasil não pode entrar nessa, a gente sempre foi o país do futuro, e está sempre sendo o país do futuro, a gente nunca é o país do presente, então, eu imagino que se eu tivesse que fazer um conceito de sustentabilidade, eu ia falar, olha, garantir agora, melhorar em 100% o que nós temos agora para essa geração mesmo. Eu não ia pensar em geração futura, coisa nenhuma. Olha, nós temos que fazer agora, né? Temos que limpar o Tietê hoje. Não dá mais para pensar, nós vamos... mas o que impacta? É o lixo, é isso? Se vira, né? Tem outro empreendimento, tem outros projetos. Bom, são muitos, eu não vou falar, porque tem um outro projeto que pretende melhorar o rio Tietê. E aí já é uma outra discussão. Mas eu não vou me estender muito, senão a gente vai ficar até a meia-noite. Então, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço ao Manuel aí, meu amigo, professor, um orgulho aí dos nossos amigos, né, a participação do Marcelo Moeno, meu brother, e é isso aí, gente. Eu teria muita coisa para falar com vocês e tal, mas como a minha área é a comunicação, vocês são biólogos, desejo sorte para vocês, eu acho que é isso aí, vocês estão se formando, tem muitos espaços para a área de vocês, e espero que
vocês possam contribuir com a formação de vocês para a construção desse mundo melhor que é o que todos nós estamos precisando. Obrigado, gente. Fico à disposição de vocês. Olá, pessoal. O Baker, agradeço a sua aula, muito legal, sua abordagem toda. Vamos abrir aqui, deixa eu ver se a turma tem alguma questão, eles querem fazer alguma pergunta. Turma, alguma questão, alguma pergunta, sugestão? Nenhuma? Nossa, foi perfeito hoje, hein, Baker? Sem perguntas, hein? Arrebentei, hein? Aqui, ó. Arrebentou. Bom, foi perfeito mesmo e bem dinâmico. Dinâmico, didático. Obrigado pela apresentação. A Beatriz está agradecendo. Tawane também achou tudo bem claro. Ok, legal, mais alguém gente. quer alguma manifestação? Eu vou só, então, ficou tudo bem claro. Adorei a apresentação, Ana Nascimento. Legal. Obrigado, então, gente. pessoal, aí vocês estão se formando aí, ó. Já preparem um currículo, levar lá para o professor Baker, assistir sua aula. O senhor fez o encerramento da nossa disciplina. Agora é a vida profissional, né, Baker? Baker, faça o encerramento. O computador já está no início. E fazer o nosso encerramento como uma espécie de paraninfo aí da nossa turma. E você faz o encerramento e assim que você terminar, você dá o ok e a gente já pode sair da sala. Ok? Tá bom, Manuel. Bom, na verdade eu quero desejar a vocês aí uma boa sorte na defesa aí do trabalho de vocês, no TCC, vocês tenham um bom ano, e assim, a formação de vocês é o que eu já tinha comentado antes. Acho que tem muitas oportunidades aí para a área de vocês, busquem aí cada um seguir um caminho que o coração fala mais alto, isso é importante, a gente ir para uma área que a gente está bem, é feliz. E é isso, eu fico à disposição de vocês, as questões ambientais é uma luta constante. E agradeço aí o debate, fico à disposição de vocês se precisarem. E agradeço o convite do Manuel, a oportunidade de estar aqui com o meu amigo Marcelo Moreno. É isso, gente. Uma boa noite, um bom final de semana, bom Natal, bom Ano Novo e sem Covid. É isso aí. Um abração para vocês. Fiquem todos com Deus e dormir. Uma boa noite, que amanhã tem mais. Tá bem, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite, até logo.